Bom dia. Todo mundo acordado? Pessoal, primeiro, obrigado. Obrigado ao Mercado Livre pelo convite, pela oportunidade de falar com vocês. Não é sempre que a gente tem a oportunidade de falar com desenvolvedores. A gente tem no Google alguns eventos, mas é sempre bacana quando a gente consegue trazer desenvolvedores para conversar um pouco. E pouco antes do evento, a gente estava falando, eu estava conversando aqui com o time do Mercado Livre, e só me apresentando um pouco, eu sou engenheiro de soluções. O que é engenheiro de soluções? No Google, a área de engenharia de soluções ela faz uma coisa muito parecida com o que vocês vão ver hoje aqui, ao longo do dia inteiro. O Google tem diversas APIs também, que permitem, obviamente, integração com os nossos produtos. E o que a nossa área faz é muito parecido com o que vocês vão ver aqui hoje. É explicar como é que essas APIs funcionam e auxiliar os nossos parceiros de negócio na utilização dessas APIs. Integrar os sistemas deles com os sistemas do Google das formas mais diferentes possíveis. Desde a própria plataforma de publicidade do Google, que é o AdWords, até coisas como o YouTube, fazer eventos ao vivo no YouTube, etc, etc, etc. Então, isso é basicamente o que a engenharia de soluções faz no Google. E quando a gente estava conversando sobre esse evento e tentando decidir o que a gente poderia contribuir, já que vocês vão passar o dia vendo muitas das APIs aqui do Mercado Livre, a gente falou, não vamos trazer mais uma API, vamos tentar pegar um tema que possa complementar vocês, enquanto desenvolvedores, na utilização de APIs. Uma coisa que vai agregar para vocês ao desenvolver, ao criar soluções que usem essas APIs do Mercado Livre ou quaisquer outras. Só para eu ter uma ideia, eu vou fazer uma pesquisa totalmente não científica. Quem aqui trabalha com desenvolvimento? Quem é programador? Nossa. Infraestrutura? Poucas mãos. Quem faz tudo? Tecnologia é uma área super bem definida, né? Todo mundo faz tudo. Eu só programa, eu só mexo com infraestrutura. Você nunca vê esse negócio de o programador que acessa a produção, isso nunca existe. Não, isso nunca tive numa empresa onde isso acontece. Mas, então, o que a gente resolveu trazer para conversar com vocês hoje um pouco é sobre infraestrutura. E, primeiro, por que isso é importante, né? Qual o objetivo disso? A gente teve um evento há cerca de um mês e meio atrás lá no Google também, e tocamos nesse assunto, porque a gente está falando de e-commerce. E e-commerce, como diversos outros sites na internet, mas você tem ao longo do dia, ao longo das semanas, uma flutuação muito grande de demanda. Então, significa que num dia, ou nos principais eventos, por exemplo, você pode ter picos de demanda de infraestrutura e a sua aplicação precisa ser robusta o suficiente para manter o seu site no ar. Então, falando de infraestrutura, escalabilidade e disponibilidade, o que a gente quer evitar é isso aqui. Essa experiência de usuário é o que a gente está buscando quando a gente traz essa conversa de infraestrutura para o desenvolvedor. É isso aqui que a gente não quer. A gente não quer ver. Quando o usuário entra no nosso site e vai buscar, vai tentar comprar alguma coisa, essa é a experiência que a gente quer no limite que ele não tenha. E acontece. Então, você tem, por exemplo, esse papo surgiu no último Black Friday, no último ano, quando diversos sites tiveram um problema de disponibilidade. Então, a gente achou importante introduzir esse tema. Qual a consequência disso aqui, né? As consequências da indisponibilidade. Tem várias. Alguns dados que a gente trouxe, 78% dos usuários vão imediatamente para a concorrência. O lado bom é que, geralmente, nesses picos, a concorrência também está fora do ar. 88% deles tendem a não retornar para o seu site, ou pelo menos vão sair com uma imagem muito negativa da sua empresa. Novamente, até nesses eventos o usuário já está tão escolado, que ele já espera, já sabe que isso vai acontecer, mas ainda assim, você pode ser o diferente, você pode ser aquele que vai ficar no ar nesses picos, no Natal, Black Friday, Dia das Mães, os principais datas do varejo. Então é importante você estar com uma estrutura que consiga ganhar escala. Lembrando, obviamente, né, a gente está vivendo num mundo conectado, um mundo de redes sociais. Não é o impacto só daquela venda que você perdeu. São as vendas que você e o impacto na imagem que aquilo vai gerar num ripple effect em toda das redes sociais. Então, um site sai do ar, todo mundo sabe que aquele site saiu do ar. Então, isso aí é o que a gente quer evitar. Num toque um pouco mais pessoal, o que a gente também quer evitar é isso aqui.
É a consequência natural que vai acontecer com você, enquanto desenvolvedor, se a sua aplicação não for robusta o suficiente, por quaisquer motivos. Não é a infraestrutura que não aguentou. Lembrando que investimento em infraestrutura, pessoal, é investimento. Investimento em desenvolvimento é investimento. A gente está falando de negócio. Ninguém coloca dezenas de servidores, mantém um site no ar só porque é bacana. É bacana, sim. Desenvolver, programar, é muito legal, muito divertido, mas a gente tem que lembrar que isso aqui é um negócio. E a gente tem que encarar como um negócio. Além disso, você tem que maximizar o investimento. Quando você está criando a sua aplicação, integrando com quaisquer outras plataformas, lembrando que a gente está falando de investimento e a gente quer sempre gerar o melhor retorno para o dono da empresa, para o acionista, no fim das contas é disso que a gente está falando, você tem que desenhar a sua estrutura para que você consiga atender a demanda nos picos, mas não necessariamente precise parar centenas de servidores para atender em momentos de baixa demanda. Do contrário, você está com uma capacidade ociosa 95% do tempo, simplesmente para cobrir aquele pico. Você precisa cobrir o pico, mas você também precisa ter uma relação interessante aí entre investimento e retorno. É legal, esse é o problema. O que a gente faz, então? A gente trouxe algumas soluções, muitas delas estão na mídia, não tem nada de muito novo, talvez uma, e não tem jabá, eu não vi vender nada do Google, exceto um projeto do Google, que não é pago, é um projeto gratuito, mas eu vou deixar para o final, que talvez ajude vocês no desenvolvimento das soluções de vocês. Então, a primeira coisa, a solução que a gente vê, a gente Google, para esse problema de otimização de investimento e trabalhar com alta demanda, é cloud. Cloud é um negócio que você mais escuta falar hoje. A minha mãe sabe o que é cloud. Isso quer dizer muito. Ela não sabe exatamente o que é, mas tem um negócio, uma tal de uma nuvem, onde os dados dela ficam lá. E, em algum nível, ela não está errada. Mas o importante é que, quando você vai projetar, começar dia zero da sua aplicação, você comece a pensar em cloud. A gente tem, no Google, requisitos muito únicos, mas tudo que a gente faz é pensando em escalar, em grandes volumes. E você não é dizer que você vai alocar 150 servidores no dia zero. Você é uma startup, você às vezes está começando. Você não tem nem caixa para fazer isso. Mas isso não impede que você pense nisso. E tenha isso no coração da sua aplicação, que você escreva o seu software, escreva a sua plataforma, pensando nisso, com isso na cabeça. Se amanhã, e isso acontece muito, o meu site sair de alguns milhares de usuários para dezenas de milhares ou centenas de milhares, ele vai aguentar? Porque essa é a velocidade da internet, é isso que a gente vive hoje. Você lança um produto sem a certeza de que ele vai ser um sucesso, e quando o sucesso acontece, ele acontece assim. Você não tem garantia, nada prevê que aquilo vai acontecer. Mas quando ele acontece muito rápido, e você tem que conseguir responder a isso. E como é que você otimiza? Por que cloud otimiza seu investimento? Aquilo que a gente comentou. Se você dimensiona a sua capacidade, isso aqui é um gráfico de utilização, se você dimensionar a sua capacidade na linha vermelha, tudo que está entre a linha rosa e a linha vermelha é capacidade ociosa. Se você dimensionar, mas está vendo que vocês têm alguns picos ali? Se você dimensionar a sua capacidade de infraestrutura com o tradicional modelo, vou comprar servidores, naqueles picos significa indisponibilidade, significa perda de venda, imagem negativa, tudo isso que a gente já comentou. Aí você fala, não, beleza, eu vou botar mais servidores e vou dimensionar minha capacidade lá em cima. Legal, você piorou a sua situação. Você está gastando mais dinheiro ainda, porque a maior parte do tempo você está subutilizando todo o parque de infraestrutura que você já tem. Ou você pode reduzir e piorar mais a capacidade, o seu cenário de indisponibilidade. Isso é o que o cloud traz para você. Traz a capacidade de você crescer a sua estrutura, a sua infraestrutura, a sua capacidade de resposta, à medida que você ganha mais usuários, espera-se que você esteja fazendo mais negócio, ganhando mais dinheiro, e você vai poder pagar por isso. Isso vai cobrir o investimento em infraestrutura. Regular de acordo com o que você efetivamente está consumindo. Tem uma série de benefícios adicionais do cloud em si, mas é importante isso aqui, essa visão do cloud como um investimento. Sair daquele modelo tradicional de eu vou ter tudo dentro de casa, 150 servidores aqui, e quando eu precisar eu vou alugar servidores. E aí sai o cara desesperado, o cara do data center colocando o servidor no ar, porque a demanda está subindo e de repente... bom, vocês conhecem isso. Então, pensar cloud, pensar isso no dia zero das suas soluções.
Outra coisa interessante, talvez não para todos os casos, mas uma solução que a gente vê como um potencial ganho de escala aqui, é a utilização de CDNs, que são redes de distribuição de conteúdo. Talvez não em todos os cenários, mas eu achei legal trazer isso aqui. O CDN é o seguinte, bom, acho que não sei se todo mundo é familiar com o conceito, mas é uma rede, por exemplo, você tem a principal aqui no Brasil, se não me engano, é a Akamai. Você pode colocar conteúdo na Akamai, GIFs, vídeos, conteúdo geralmente estático. Você hospeda isso na tua rede de distribuição de conteúdo, e ao invés disso gerar carga nos seus servidores, quando o usuário está requisitando aqueles arquivos, aquele conteúdo, ele vai na rede, na CDN. E essa rede é otimizada para servir no melhor tempo de resposta para o teu usuário. Não tem nada, não tem rocket science aqui, não tem nada de muito novo, mas a ideia é você fazer uso desses serviços, e mais interessante ainda é você ter mais de um serviço. Os preços, novamente, olhando como investimento, a relação entre custo-benefício das CDNs varia. Então, você pode, por exemplo, em períodos de baixa demanda, trabalhar com uma CDN de baixo custo, e que, de repente, não tem aquele nível de serviço que você precisaria. E em momentos que você sabe que você vai ter picos, Black Friday, Natal, etc., Dia das Mães, você pode optar por chavear o teu conteúdo, e a tua aplicação tem que estar preparada para isso, para utilizar CDNs de maior capacidade. Então, você melhora a relação do investimento que você está fazendo nisso aqui também. Saindo um pouquinho da parte web, tem uma camada específica que é muito fácil da gente escalar nas nossas aplicações. Sempre a mais simples, a mais tranquila, quase que não dá dor de cabeça, que é a camada de banco de dados. De todas elas, é a mais difícil, é a mais cara, e geralmente onde a gente vê pontos únicos de falha, etc., etc., etc. É muito cara porque geralmente você tem soluções que são pagas, em alguns casos, onde é muito caro escalar. A gente vê o NoSQL como uma solução bastante interessante para isso. De novo, se você tem uma aplicação que já está rodando, existe um esforço de migração. Mas se você está começando agora, se você está integrando, está criando uma plataforma do zero, pode ser uma opção muito interessante para vocês. E nos dois cenários é uma opção interessante. Por quê? Ela traz alguns benefícios quando comparadas às versões tradicionais, ao modelo transacional. Ela é feita para escalar. O modelo é simples, você não tem aquela amarração necessariamente de esquema, em que qualquer mudança você tem que ir lá falar com o DBA, que vai ter todo um processo para criar uma coluna nova, etc., etc. Ela é muito mais simples de você interagir. Ela já, by design, ela tem escalabilidade horizontal, que é uma coisa crítica para qualquer operação de missão crítica. Escalabilidade horizontal está no core dessas plataformas. Novamente, eu não estou falando de nenhuma específica, você pode escolher a que vocês acharem melhor. Todas as soluções têm prós e contras, não existe silver bullet aqui, você não vai ter uma solução que é boa para tudo. Mas o importante é conhecer o modelo, conhecer como as aplicações dele, como você pode utilizar para ganhar escala nas camadas da sua aplicação onde isso vai fazer sentido. No mínimo, olha isso como um belo layer de cache para as suas aplicações. Se você não fizer mais nada, dá uma olhada nisso. É uma possibilidade bem legal. Ela tem, como eu falei para vocês, tem algumas desvantagens também. Não tem todos os requisitos que o modelo transacional atende, mas é uma opção bem interessante. Uma comparação bem rápida aqui. Algumas plataformas NoSQL, comparadas até com transacional, vocês podem ver aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, isso aqui é um experimento de uma pesquisa que foi feita há um tempo atrás. Isso aqui é a carga de 100 milhões de registros numa base de dados. Vocês podem ver aqui, esse aqui foi o HBase que ganhou de lavada. Isso aqui é latência por throughput. Vocês podem ver, esse carinha aqui se destacou. Mas mais interessante, você não faz carga de um volume tão grande assim todo dia, mas talvez mais interessante seja esse aqui. Num modelo onde a gente, comparação de operações de update, vocês veem esses dois caras aqui, o Cassandra e o HBase. É um pouco antigo esse estudo, mas acho que ainda se aplica. Eles ganham de lavada de todas as outras. Então, considerem isso. Se vocês não olharam ainda para NoSQL, deem uma pesquisada, vale entender um pouco mais sobre as possibilidades daqui. A outra coisa para a gente ganhar, é basicamente monitorar o que a gente está fazendo. E tem diversas ferramentas para a gente fazer isso. Entender como é que a nossa aplicação se comporta e focar no que efetivamente é importante.
focar no gargalo. O gargalo sempre vai estar lá, em qualquer aplicação, em qualquer estrutura que você montar. Sempre vai existir um gargalo. O importante é não perder tempo otimizando aquilo que não precisa ser otimizado. Foco, e para isso você precisa monitorar. Tem diversas ferramentas gratuitas para cada nível imaginável da sua aplicação, desde se você quiser monitorar processos de negócio lá na ponta, você consegue fazer isso também, algumas são pagas, ou desde um Google Analytics, não querendo fazer jabá, mas já fazendo, você pode colocar um produto gratuito e você consegue, pelo mínimo, ter uma noção de como é que está o seu volume. Então, se vocês não usam algumas dessas ferramentas aqui, é interessante também. E, finalmente, dado que você monitorou e você sabe qual é o seu gargalo, otimiza. E aí sim, o único projeto que eu achei interessante trazer para vocês, que é não sei se todo mundo conhece, é o PageSpeed do Google. É um projeto gratuito, projeto open source, e ele vem em 2 sabores. Se você quiser a versão mais simples, ele tem um serviço web que você coloca o endereço do seu site lá, aperta OK, ele vai fazer uma análise do teu site, ele vai te dar um monte de dicas de otimização. O que você pode melhorar, se você pode fazer compressão de imagens, se você não estiver fazendo, coisas bem básicas, até algumas mais avançadas. E se você quiser ser um pouco mais geek, ele vem como um módulo para você instalar junto no Apache. Então você pode instalar esse cara no Apache, ativa, e ele auto-otimiza o seu site baseado em regras. Ele vem com um conjunto de regras que ele valida no modelo web. No modelo automático, ele faz isso para você. Então ele coloca um monte de filtros de saída no Apache. Então, por exemplo, compressão de imagens, compressão de arquivos JavaScript, pegar todos os arquivos JavaScript e comprimir num único arquivo e já comprimir não, mas colocar todos juntos e já comprimir esse conteúdo, tirar espaços, esse tipo de coisa, para melhorar a experiência do teu usuário, para que ele tenha um melhor tempo de carregamento de página, etc, etc. De graça, está pronto, as regras estão prontas, você decide o que você quer fazer, ele vem com um conjunto pré-definido, mas totalmente customizável, você pode ir lá ativar e desativar. Eu espero que vocês usem, se vocês não utilizaram, pelo menos dá uma olhada na versão web, é só colocar no Google PageSpeed, vocês vão achar fácil. Dá uma olhada, vê se vocês têm alguma coisa que vocês já podem sair daqui e já implementar alguma mudança. E era isso. Isso era o que eu tinha para hoje. Espero que tenha sido útil. Obrigado, pessoal.